Hora de falar sobre Jandrei. O São Paulo se livrou do goleiro reserva, que era detestado pela grande maioria dos torcedores, mas os problemas relacionados a Jandrei não terminaram. Primeiro eu quero contar para vocês que o custo do Jandrei por mês no São Paulo girava na casa dos 450 mil reais. Eram 300 mil em salário e o restante em direitos de imagem e luvas. Sim, o Jandrei, reserva do goleiro Rafael, tinha vencimentos de 450 mil mensais, mesmo com toda a dificuldade e a crise financeira pela qual passa o tricolor. Importante contar também que o empréstimo ao Juventude até o fim dessa temporada não tem compensação financeira e o São Paulo também vai ser responsável por uma boa parte dos salários do Jandrei. Em troca, nessa negociação, o tricolor ganhou um percentual de um atleta que pertencia ao Juventude, mas que já é monitorado pelo São Paulo há algum tempo, atleta das categorias de base. Dá para imaginar que com essa operação, o custo a que terá direito o Juventude em relação ao Jandrei gira na casa dos 200 mil mensais, outros 250 mil serão responsabilidade do tricolor. Uma observação importante, fui pesquisar sobre goleiros reservas que têm salários superiores aos de Jandrei. O único que eu lembrei foi João Paulo, que vestia a camisa do Santos e ganhava 480 mil por mês, mas, como já contei nesse vídeo, o João Paulo será reforço do Bahia. Dessa maneira, o Jandrei, se tivesse ficado no São Paulo, seria o goleiro reserva mais caro do futebol brasileiro. E o pior vem agora, como o contrato do Jandrei com o São Paulo só termina em dezembro de 2026, a tendência é que ele volte no início do próximo ano para cumprir seu último ano de contrato, a menos que arrebente com a camisa do Juventude e o time de Caxias do Sul tente sua permanência em definitivo. Hora de falar sobre o São Paulo. Contei para vocês na semana passada que Koki Ogawa, centroavante japonês, que pertence ao NEC, foi sugerido ao São Paulo e ao Grêmio. O tricolor paulista e gaúcho ficaram de dar uma resposta sobre o tema. A conversa com o Grêmio até deu alguma avançada. No São Paulo, o nome agradou a comissão técnica, mas as condições do negócio dificilmente vão permitir que a contratação seja fechada. O NEC pede 2,5 milhões de euros para confirmar a negociação. E o São Paulo tenta um empréstimo com opção de compra. Essa oferta já foi rejeitada e, diante desse cenário, São Paulo marcou uma próxima reunião para 25 de agosto. Qual é a necessidade, qual a lógica de você marcar para 25 de agosto uma negociação, sendo que você precisa de um centroavante para agora? A impressão que eu tenho com essa ideia do São Paulo de postergar uma reunião é de que o tricolor já não tem tanta vontade de fechar com o jogador. O Ogawa é representado no Brasil pelo Fábio Barroso. Só para completar, se você não conhece esse centroavante japonês, 4 gols nos últimos 6 jogos pela seleção japonesa, onde é titular absoluto. Na temporada passada pelo NEC foram 9 gols em 26 partidas. Bora falar sobre o São Paulo e mais uma tentativa frustrada do tricolor na busca por lateral direito. São Paulo conversou nos últimos dias com um Metalist da Ucrânia por Mailton, jogador da posição, 27 anos de idade, temporada espetacular com a camisa da Chapecoense na Série B. Só para você ter uma ideia, 29 jogos, 7 gols e 8 assistências. Ele é o artilheiro do time, mesmo jogando como lateral direito. Importante contar que o São Paulo tinha a intenção de fechar com o Mailton, perdoando uma dívida que o Metalist tem com o tricolor. Assim, o São Paulo não precisaria gastar nada para fechar a contratação do atleta. O Metalist não topou o acordo e, diante desse cenário, o São Paulo desistiu da operação. Jogador que chegaria para ser uma sombra do Cédric Soares, até porque o português não conseguiu vingar com a camisa do São Paulo. O Mike é considerado até pelo Hernan Crespo como alguém muito novo, que ainda precisaria de mais tempo para estar lapidado e pronto para defender a camisa do tricolor. Só para completar, em relação ao Mailton, lateral direito que hoje joga na Chapecoense, emprestado até dezembro, também esteve nos planos do Grêmio. Foi sondado pelo tricolor gaúcho, que busca um lateral direito. Hora de falar sobre o São Paulo. O tricolor quer a contratação de Matheus Mendes, goleiro de 26 anos de idade, que pertence ao Atlético Mineiro e está emprestado ao América Mineiro. Essa notícia surgiu ao longo da terça-feira. Fui checar com um representante do Matheus e posso contar que não existe proposta oficial, nem sequer sondagem. O tricolor avalia o mercado e vê no Matheus Mendes alguém com potencial.
mas até agora não decidiu avançar para uma contratação. Matheus, que com a camisa do América soma 28 jogos e 29 gols sofridos, chegou a ficar recentemente na reserva, depois de um primeiro semestre bastante produtivo, retomou a condição de titular na partida contra o Remo na Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda segundo o representante do Matheus Mendes, esse seria um bom momento para negociar com o Atlético a compra do Matheus Mendes, isso porque o Matheus estava sendo preparado para eventualmente virar titular no Galo. Mas com a grande fase do Everson, que pegou pênaltis nas decisões contra Bucaramanga e Flamengo, está completamente descartada uma mudança no gol atleticano. Só para completar em relação ao São Paulo, registrar que o tricolor ficou no 0-0 contra o Atlético Nacional da Colômbia, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, na noite dessa terça-feira em Medellín. O resultado foi excelente para o São Paulo, especialmente pela condição de jogo. O Medellín chegou a perder 2 cobranças de pênalti, uma defendida pelo Rafael, outra mal finalizada. Foram 19 chutes do Atlético Nacional contra apenas 6 do São Paulo. 0-0, acabou caindo do céu. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.